Damn Reincarnation, capítulo 21, a oferta, 2. Gilead não se ofendeu com um pedido tão ousado e infantil. Em vez disso, ele realmente se sentiu satisfeito e solidário com o olhar no rosto de Eugene. Se uma criança realmente era descendente de uma família marcial, então ela deveria ter um desejo como esse. Claro, poderei te ensinar, Gilead disse, olhando para Eugene com um sorriso feliz. No entanto, se quer aprender com os melhores, então há alguém ainda melhor do que eu. Quem? Eugene perguntou. Dion. Eugene se lembrava de Dion, e seus dentes brancos e brilhantes. Quando ele estava abrindo a porta para Eugene, Dion disse que gostaria que eles pudessem se ver com mais frequência. Anteriormente, minhas habilidades eram melhores que as dele, mas não é mais o caso, admitiu Gilead. Sério? Eugene perguntou com ceticismo. Por acaso eu teria motivos para mentir e diminuir minhas habilidades? Gilead devolveu a pergunta. Os olhos de Eugene brilharam com curiosidade e interesse. Gilead continuou falando com uma risada baixa. Você recebeu instruções sobre as escrituras de treinamento de mana de sua família pelo seu pai? Não, ainda nem aprendi o nome delas, disse Eugene. Bem, isso é bastante incomum, comentou Gilead. Normalmente, as crianças das linhas colaterais eram instruídas em suas escrituras de treinamento de mana antes de partirem para a cerimônia de continuação da linhagem. Dessa forma, elas poderiam tentar iniciar a usar mana assim que a cerimônia de continuação da linhagem terminasse. Como já estavam vários anos atrás dos filhos da família principal, os descendentes colaterais tentariam acelerar sua iniciação em mana, mesmo que fosse apenas em alguns dias. Falei ao meu pai que ainda não queria aprender. Se eu aprendesse desnecessariamente antes, senti que poderia acidentalmente começar a treinar minha mana sem querer, explicou Eugene. Então foi isso. Faz sentido. Já que é tão determinado que não negligenciou seu treinamento nenhuma vez durante toda a sua estadia aqui. Gilead acenou com a cabeça em compreensão. Ao mesmo tempo, ele não podia deixar de sentir pena. A casa de Gerhard era uma das mais fracas entre todos os ramos colaterais. Mesmo assim, enquanto ainda mantivessem o nome Lionheart, famílias como a de Gerhard poderiam viver uma vida próspera como proprietários locais. Mas seus filhos não podiam sonhar com muito mais do que isso. Por outro lado, e as famílias de Desra e Gargit? Entre as linhas colaterais, famílias tão poderosas quanto aquelas podiam ser contadas nos dedos de uma mão. As duas famílias foram capazes de fazer todo tipo de preparação para apoiar o crescimento de seus filhos. Eles provavelmente já começaram a comprar pedras de mana anos atrás. Cristais de mana podem ser encontrados nos corpos de monstros de nível superior e em minérios densos em mana, como o mitril. Essas agregações de mana eram chamadas de pedras de mana. Ao iniciar o uso de mana pela primeira vez, não dava para ignorar a ajuda dessas pedras. A casa de Gerhard provavelmente não tem dinheiro suficiente para comprar pedras de mana. Devido à sua alta utilidade e à dificuldade de obtê-las, o preço das pedras de mana era exorbitante. Além disso, para os iniciados obterem o benefício máximo das pedras de mana, eles precisavam de alguém com habilidades excepcionais para guiá-los. Eward, Cian e Ciel foram guiados pessoalmente por Gilead quando iniciaram em mana. Era por isso que ele não podia deixar de sentir pena. O menino já havia provado sua excelência, mas o solo da casa de campo de Gerhard era pobre demais para permitir que o talento de Eugene florescesse. No entanto, Gilead absolutamente não podia permitir que essas palavras saíssem dos lábios dele. Mesmo que fossem ditas por preocupações honestas, Gilead não queria que suas palavras descuidadas fizessem com que um filho se voltasse contra seu pai e a família em que nasceu. Em vez de Eugene, isso era algo que ele precisava discutir com Gerhard. No entanto, mesmo que Eugene não tenha ouvido diretamente dele, ele poderia adivinhar o que Gilead estava pensando. Não era difícil descobrir, considerando quanta compaixão estava aparecendo nos olhos de Gilead. Não há escolha. Nossa família é pobre mesmo. Depois disso, os dois continuaram a falar sobre várias coisas. Como convidado de honra do banquete, perguntaram a Eugene se ele precisava de alguma coisa ou queria algum prato específico. O tempo fluiu rapidamente enquanto eles falavam sobre vários tópicos. Finalmente, quando um olhar pela janela revelou que estava completamente escuro lá fora, Gilead se levantou. Parece que eu o mantive acordado por muito tempo. Gilead se desculpou. Não, foi divertido para mim também. Eugene negou qualquer culpa. Vou chamar alguém para acompanhá-lo em breve, então, por favor, espere um pouco mais. Está bem? Não precisa fazer isso. Não é como se o anexo fosse tão longe daqui. Sou totalmente capaz de voltar no escuro.
Eugene assegurou Gilead. Depois de recusar a oferta de Gilead mais uma vez, Eugene deixou o escritório do patriarca. Enquanto descia o corredor até as escadas, ele sentiu que alguém estava sorrateiramente à sua espera do outro lado do corredor. Era Ancila. Ela estava tentando fazer aquilo parecer um encontro acidental, mas Eugene não estava nem um pouco surpreso. Ele foi capaz de notar Ancila enquanto ela ainda estava escondida, graças ao cheiro de seu perfume. Ao virar a esquina, Ancila agitou os cílios, surpresa. Oh meu Deus! Ancila ofegou em choque fingido, sem saber que já tinha sido vista. Você é o Eugene, não é? Sim, boa noite, senhora. Enquanto fingia um olhar surpreso, Eugene inclinou a cabeça em saudação. Meu nome é Eugene Lionheart, e sou de Guido. Claro, eu sei o seu nome, disse Ancila com um sorriso falso. Ancila odiava Eugene. Não era só porque ele tinha dado a seu amado filho uma derrota vergonhosa, mas este pirralho atrevido também tinha dado à família principal sua primeira derrota na cerimônia de continuação da linhagem. Não havia uma única razão sequer pela qual Ancila realmente gostasse de Eugene. Dito isso, ela não podia tratá-lo com hostilidade. Não importa o que tivesse acontecido, ele era definitivamente um garoto talentoso. Como já tinha conseguido chegar tão longe naquela idade, contanto que não morresse de repente ao longo do caminho. Ele continuaria a crescer, e talvez até pudesse tirar sua humilde família da obscuridade dentro de 10 anos. Não preciso transformá-lo em inimigo agora. Foi por isso que ela permitiu que Ciel ficasse do lado de Eugene. Ao contrário de seu marido, Ancila achava que a ideia de seduzir Eugene e Ciel em um casamento arranjado era na verdade um plano bastante promissor para o futuro. Ouvi dizer que você e o patriarca estavam tendo uma conversa particular, mas parece que os dois conversaram por um bom tempo. Não sabia que ainda estava aqui. Ancila continuou falando com Eugene com um sorriso fingido. Eugene sentiu uma pressão estranha emanando por trás daquele sorriso gentil e tom excessivamente doce. Então, por enquanto, Eugene decidiu testar as intenções dela com uma pergunta. Quer falar alguma coisa comigo? Gilead reagiu de forma bastante favorável ao seu comportamento ousado, mas não foi o mesmo com a Ancila. Ele já está ficando arrogante, apesar de que ela podia entender o porquê. Já devia ser muito emocionante para um caipira desses visitar a propriedade principal. Além disso, ele conseguiu derrotar uma criança da família principal em um duelo em seu primeiro dia, e depois ganhou a cerimônia de continuação da linhagem. Ela secretamente queria esmagar o nariz arrogantemente arrebitado dele, mas Ancila segurou firmemente esse desejo. Afinal de contas, esse garoto pode se tornar meu genro um dia. Enquanto interiormente repetia isso para si mesma, Ancila disse: Estava curiosa sobre o que você poderia ter discutido com o patriarca. Sinto que não poderei te dizer isso por ter sido uma conversa privada entre o patriarca e eu. E Eugene rejeitou a pergunta sutil. Oh, certo. Claro, é isso mesmo. Não queria te deixar em uma posição difícil, então, por favor, não se sinta pressionado. Além disso, havia algumas outras coisas sobre as quais eu queria falar com você. Ancila parou, parecendo se desculpar. Eugene simplesmente inclinou a cabeça silenciosamente. Ancila manteve seu sorriso amigável enquanto acrescentava: Bem, Cian não foi muito rude com você apenas alguns dias atrás? Se fosse nas circunstâncias normais, como mãe de Cian, eu já deveria ter pedido desculpas a você pessoalmente. Mas como a cerimônia de continuação da linhagem estava logo à nossa frente, as coisas estavam fora de controle, e meu pedido de desculpas foi adiado. Até parece. Se realmente quisesse se desculpar com Eugene, Ancila poderia ter ido procurá-lo naquele mesmo dia. Mas em vez de falar isso, Eugene simplesmente disse: Não há necessidade disso. Naquela época já havia me resolvido com o Cian. Oh meu Deus. Para uma criança da sua idade você com certeza é maduro e de mente aberta. As bochechas de Ancila se contraíram enquanto ela se forçou a continuar sorrindo. Se esses são seus sentimentos sobre o incidente, então é uma sorte para nós. Quanto a Cian, que mostrou tanto desrespeito, dei a ele um aviso rigoroso, então espero que vocês dois se deem bem a partir de agora. Claro que vou tentar o meu melhor, afinal compartilhamos o mesmo nome, então não somos todos parte da mesma família? Eugene respondeu com um sorriso. Por outro lado, o rosto de Ancila se contorceu em uma expressão complexa. Ele disse que eles eram parte da mesma família? Embora não estivesse errado, por algum motivo, quando a palavra família saiu dos lábios daquele garoto irritante, ela não pôde deixar de se sentir desconfortável.
Se importaria se eu me retirasse agora? Eugene perguntou. Sim, sem problemas, Ancila permitiu. Ancila não queria mais segurar Eugene. Ela precisava ter cuidado para não chamar a atenção de seu marido e também precisava ser cautelosa com a primeira esposa, Tennis. Não seria bom para ela continuar falando com Eugene no corredor assim. Tenha cuidado no caminho de volta, disse Ancila com um leve sorriso enquanto dava um tapinha no ombro de Eugene. Que pirralho irritante. Ela pensou consigo mesma. Embora Ancila tivesse planejado aquele encontro, ainda parecia que ela havia começado a conversa com o pé esquerdo. No entanto, ela teria que tomar mais cuidado de agora em diante sempre que falasse com Eugene. Sim, espero que tenha uma boa noite. Eugene também se despediu baixando a cabeça. Ele não sabia ao certo que tipo de personalidade Ancila escondia por trás daquele sorriso. No entanto, vendo o que permitiu que ele sofresse no primeiro dia, ela obviamente tinha grande crueldade. E era por isso que ele não queria se envolver desnecessariamente com ela. 2 dias depois, Gerhard Lionheart chegou da distante Guido. Embora apenas um único cavaleiro, Gordon, tenha sido enviado para escoltar Eugene, desta vez, o próprio irmão mais novo do patriarca, Dion, acompanhou pessoalmente Gerhard à propriedade principal. Esse fato fez com que Gerhard sentisse uma pressão imensa. As únicas vezes em que ele esteve na propriedade principal foram para a cerimônia de continuação da linhagem há 20 anos e a cerimônia de sucessão do patriarca. Depois disso, não houve mais visitas à capital, muito menos à propriedade principal. Então Eugene realmente ganhou a cerimônia de continuação da linhagem deste ano? Meu filho fez isso? Sério? Gerhard estava suspeitando que poderia estar sonhando. Ou então, talvez tudo aquilo fosse uma brincadeira para tirar sarro dele. Mas que motivo teriam para fazer isso? O que diabos poderia fazer com que a família principal Lionheart, os descendentes diretos do Grande Vermouth, convocasse o patriarca de uma pequena família colateral só para fazer esse tipo de brincadeira com ele? No entanto, ele simplesmente não conseguia aceitar aquilo tão facilmente. Quando John chegou à porta, Gerhard ficou tão surpreso que quase desmaiou. Ficou ainda mais surpreso quando viu a carruagem luxuosa esperando do lado de fora, hasteando a inconfundível bandeira dos corajosos Lionheart. Mesmo depois de ouvir Dion contar as histórias do que Eugene tinha feito no caminho até ali, sua surpresa ainda não havia diminuído nem um pouco. Depois de viajar por vários portais, eles chegaram à capital. Foi só quando chegaram ao portal pessoal da família principal, que era usado apenas para ocasiões especiais, que Gerhard aceitou que tudo isso estava realmente acontecendo. Meu filho. Ele realmente derrotou os filhos da família principal. Gerhard sentiu como se estivesse prestes a começar a chorar. Não era como se ele não tivesse expectativas em Eugene. Seu filho sempre foi fora do comum, desde jovem. Ele era uma criança tão excepcional que... Gerhard às vezes duvidava se Eugene realmente era seu filho. Foi por isso que ele sempre se sentiu culpado. Gerhard sabia muito bem que, com suas próprias capacidades, não poderia dar a seu filho o apoio que Eugene precisava para que seus talentos decolassem. Ele havia pensado que a cerimônia de continuação da linhagem forçaria Eugene a ver a realidade de sua situação. Afinal, por mais excepcionais que fossem os descendentes colaterais, a derrota ainda era inevitável. Não deveria ter sido possível superar a diferença que existia entre a linhagem direta e as linhagens colaterais apenas com talento e trabalho duro. Mas... Pai! No momento em que viu seu filho, Gerhard esqueceu tudo enquanto as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Orgulho e culpa guerreavam em igual medida enquanto ele olhava para seu único filho. A bandeira Lionheart tremulava orgulhosamente diante da majestosa e esplêndida mansão da família principal. Seu filho estava no centro dessa cena intimidadora, sorrindo brilhantemente enquanto acenava com a mão para Gerhard. Gerhard nunca foi capaz de fornecer a Eugene qualquer apoio significativo. Ele não conseguiu encontrar um cavaleiro excelente para servir como professor de Eugene, e o próprio Gerhard foi incapaz de fornecer essa instrução. Além das espadas de madeira e bonecos de treinamento, ele não conseguiu fornecer mais nada. No entanto, seu filho conseguiu alcançar a vitória na cerimônia de continuação da linhagem. Meu filho, Eugene! Gerhard puxou seu filho para um abraço enquanto continuava a derramar lágrimas. Eugene se assustou ao ver Gerhard assim, mas logo assumiu uma expressão infantil e retribuiu o abraço de Gerhard. Estou tão orgulhoso de você.
O fato de você ser meu filho me deixa tão orgulhoso. Gerhard soluçou em meio às lágrimas. Falei que lhe daria boas notícias, não foi? Não acreditou mesmo em mim? Eugene provocou seu pai. Eugene, de fato, disse isso quando deixou Guido para participar da cerimônia de continuação da linhagem. Claro, Gerhard não foi capaz de acreditar de todo o coração nessas palavras. Esse fato também fez com que Gerhard sentisse culpa. Isso mesmo. Você disse isso, não disse meu filho. Eu sinto muito por não acreditar em você. Gerhard soluçou entre lágrimas. Ei, não precisa mais pedir desculpas. Se estivesse no seu lugar, também não teria acreditado. Enquanto Eugene dava essa resposta tranquilizadora, ele beliscou a barriga de Gerhard. Isso instintivamente fez Gerhard recuar em estado de choque. A dor vinda de seu intestino grosso mais uma vez o lembrou de que aquilo era real. Mas seu filho não era o único esperando por ele nos portões. Logo atrás de Gerhard estava o irmão mais novo do patriarca, Dion. E na frente dele, Gerhard engoliu visivelmente e rapidamente tirou um lenço do bolso do peito. Na frente dele estava Gilead Lionheart, o patriarca Lionheart, que Gerhard tinha visto pela última vez durante a cerimônia de sua ascensão ao trono de patriarca. Gerhard ainda podia reconhecer claramente a aparição de Gilead naquele evento. Ele rapidamente enxugou o rosto no lenço, que estava encharcado de lágrimas e catarro, então curvou a cabeça para Gilead. De desculpas pela saudação tardia. Meu nome é Gerhard Lionheart e sou de Guidol. Eu sou Gilead Lionheart. Por favor, perdoe minha grosseria de convidá-lo com tanta pressa. Gilead foi diretamente até Gerhard e lhe deu um aperto de mão. Assustado, Gerhard esfregou as mãos nas laterais da calça antes de apertar a mão oferecida. Que grosseria! Não considero isso grosseria de forma alguma. Na verdade, estou extremamente grato por ter me convidado assim, disse Gerhard. Não quero tomar muito do seu tempo com seu filho, mas se estiver tudo bem para você, se importaria de entrar comigo para uma breve conversa? Gilead não queria ter uma longa troca de cumprimentos com Gerhard ali ao ar livre. Como membro das linhas colaterais, Gerhard não podia deixar de manter a cabeça baixa na presença do patriarca da linha direta, e Gilead não queria que Eugene visse seu pai assim. Claro, tudo bem por mim. Gerhard concordou imediatamente. Eugene saiu educadamente, permitindo que os dois homens passassem. Enquanto lançava olhares curiosos para Eugene, Gerhard seguiu Gilead até a mansão da família principal. Parecia que seu filho tinha muitas histórias para lhe contar. E havia muitas coisas que Gerhard queria perguntar a Eugene. Mas Gerhard ficou quieto enquanto ia para longe do garoto. Ele estava curioso sobre a intenção por trás daquela oferta de conversar com o patriarca. Quando pensava sobre aquilo normalmente, o fato de seu filho ter superado os filhos da família principal para ganhar a cerimônia de continuação da linhagem foi um grande insulto para a família principal. Eles estavam tentando pressioná-lo por causa disso? Mas se era isso que estavam tentando fazer, parecia que Gion estava muito alegre para ter sido enviado como emissário para escoltá-lo, e Eugene também parecia estar bem. O patriarca Gilead também parecia educado demais para ter qualquer intenção de envergonhá-lo assim. Refrescos já haviam sido preparados no escritório do patriarca. Gilead foi direto ao ponto depois de ver Gerhard molhar a garganta que havia secado de tensão com um pouco de chá. Está falando sobre uma adoção? Gerhard perguntou, incrédulo. Isso mesmo, Gilead confirmou. Ele não tinha simplesmente jogado a oferta em Gerhard de qualquer jeito. Em vez disso, Gilead explicou em detalhes exatamente por que estava fazendo aquela oferta. Os talentos de Eugene eram tão brilhantes que ele não podia ser deixado por conta própria. No entanto, para que seu potencial florescesse, o apoio da família principal era absolutamente necessário. Um filho de uma linha colateral ganhou a cerimônia de continuação da linhagem ao derrotar os da linha direta. Embora fosse uma bênção para o clã Lionheart ter um filho tão talentoso, também poderia gerar caos entre as famílias das linhagens colaterais. Havia o risco de que uma conspiração desses rebeldes chegasse a Eugene. Se Eugene não concordasse com a oferta, eles poderiam até tentar pressioná-lo de uma forma ou de outra. É claro que, como representante da família principal, prometo fazer o meu melhor para proteger a casa de Lord Gerhard do mal. No entanto, havia um limite para a proteção que a família principal poderia oferecer. Mesmo se recusar a oferta, a família principal não guardará rancor. Também prometo que não pouparei esforços para apoiar o crescimento de Eugene o máximo possível. Hahaha! Gerhard inconscientemente soltou uma risada. Isso não era
Mesmo um sonho? Não, ele não podia escapar da realidade assim. Gerhard se concentrou. Eugene, adotado pela família principal, Gerhard tentou organizar seus pensamentos. Gilead começou a falar quando viu Gerhard permanecer em silêncio. Se Eugene fosse adotado, você, Lord Gerhard, também poderia ser aceito na família principal. Sei que esta oferta é um choque, mas não quero que tome o que vou dizer agora como desrespeito. Tendo interrompido Gilead daquela forma, Gerhard respirou fundo antes de continuar a falar. Por mostrar tanto respeito pelo potencial de meu filho e consideração por meus próprios sentimentos, ofereço-lhe minha mais profunda gratidão. No entanto, na minha opinião, não tenho escolha a não ser considerar o que seria melhor para o futuro do meu filho. Que seria? Mesmo que as intenções do patriarca sejam bem-intencionadas e honestas, estou preocupado que outros membros da família principal possam perseguir Eugene. Gilead não se sentiu ofendido com aquilo preocupação. Na verdade, ele realmente sentiu respeito por Gerhard, que foi corajoso o suficiente para expressar suas opiniões com firmeza. Apesar de eu ter nascido um Lionheart, sou apenas uma pessoa humilde que nunca viveu verdadeiramente de acordo com o nome Lionheart. Eu sempre desejei apoiar totalmente o futuro do meu filho, mas sempre carreguei a culpa de que meus meios humildes o impedia de alcançar um futuro mais brilhante. Gerhard admitiu sua insegurança. Mesmo com a voz vacilante, Gerhard continuou falando. Ele estava apertando as mãos trêmulas para suprimir as emoções turbulentas que estava sentindo. O patriarca já tem 3 filhos, não é? Se meu filho for adotado para a sua família, não importa o motivo da adoção, ele não será tratado como um estranho indesejável? Perguntou Gerhard. Entendo o que está tentando dizer. Gilead assentiu. Mas a família principal valoriza as tradições. Então, mesmo que Eugene fosse adotado na família principal, me suceder como patriarca? Seria muito difícil. Gerhard ouviu em silêncio. Minhas esposas e filhos também estão cientes desse fato. Essa tradição, infelizmente, não pode ser derrubada na minha geração. Te prometo uma coisa. Não quero limitar o futuro de Eugene. No entanto, minha vontade sozinha não pode representar a vontade da família principal ou dos anciãos do conselho. Gilead fez essa advertência. Tudo bem. Gerhard reconheceu a sinceridade de Gilead. Desde que aquele garoto, Eugene, não se torne muito ambicioso. Ele poderá exibir livremente seus talentos com a ajuda da família principal. Tornar-se o patriarca será difícil para ele. No entanto, por um momento, Gilead ficou em silêncio antes de abaixar a cabeça e continuar. Lord Gerhard, espero que não se ofenda com essas próximas palavras. Seria muito melhor para o futuro de Eugene se ele fosse criado como um membro da família principal do que se ele permanecesse em Didol. Desde que não tenha nenhuma ambição de se tornar o patriarca, Eugene será capaz de construir amizade com meus filhos, pois todos eles se tornarão irmãos quando ele for adotado pela família principal. Esses relacionamentos abrirão muito mais oportunidades e possibilidades para Eugene no futuro. Gilead se sentiu culpado por dizer aquelas coisas. Os talentos de Eugene eram superiores aos de seus filhos. Era óbvio quando se levava o Eward em consideração, mas mesmo os incríveis talentos de Cyan e Ciel não podiam se comparar aos de Eugene. Como essa diferença já existia com ele ainda tão jovem, ela aumentaria ainda mais nos próximos anos. No entanto, Eugene ainda não conseguiria se tornar o patriarca. Gilead realmente queria ver o que aconteceria se Eugene se tornasse o patriarca, e ele realmente desejava que Eugene trouxesse glória à família principal, mas esses dois desejos eram incompatíveis. Em primeiro lugar, um descendente colateral que fosse adotado na família principal, tornar-se o patriarca, prejudicaria as tradições e o prestígio da família principal. Mesmo que Gilead, o atual patriarca, não se importasse com isso, o clã Lionheart seria transformado em motivo de chacota, e o conselho nunca permitiria que tal coisa acontecesse. Aos olhos deles, a linhagem direta tinha que manter sua superioridade sobre as linhagens colaterais. A cerimônia de continuação da linhagem era uma tradição realizada exatamente por esse motivo. Suponho que sim. Gerhard aceitou a verdade com um longo suspiro e um aceno de cabeça. O futuro de seu filho e as maiores oportunidades e possibilidades que a família principal poderia oferecer. Gerhard entendeu o que estava em jogo tão bem que seu coração doeu por isso.
Gerhard percebeu profundamente seu próprio desamparo e pobreza. Eugene poderia desfrutar de uma quantidade incomparável de glória, ao se tornar o filho adotivo da família principal, do que jamais poderia se permanecesse como o único filho de Gerhard de Guidow. Não acredito que isso seja algo que eu possa decidir sozinho. Gerhard sorriu amargamente e balançou a cabeça. Acho que é hora de conversar com meu filho,